Gente, o cowboy foi eliminado do BBB 26 com rejeição, assim como no BBB 7. Então, vamos dar uma olhada agora e acompanhar como foi o discurso dele na época do BBB 7. Olha só. Se fosse para definir o estilo dos dois jogadores, eu diria que a Annali parece uma brisa anunciando tempestade. E o Alberto é um redemoinho no meio da rua, sob um céu sem nuvens, azulzinho. Annali com as armas do charme, da beleza, e o Alberto com uma garra, mas Ele foi elogiado pelo Pedro Bial na edição do BBB 7, onde ele participou. E o Tadeu, por falta de criatividade, ou sei lá, ou alguém que escrevesse algo melhor, aproveitou o discurso praticamente todo do Bial para eliminação desse ano no BBB 26, né? E olha aí o final ali do discurso do Pedro Bial na época, que fez história, e agora tanto é que o Tadeu replicou bastante ali o discurso. Uma garra que todo mundo tirou o chapéu, poucas vezes se viu um lutador como você. Bom, deixa eu usar um provérbio de origem oriental que tantas vezes foi citado aí dentro. Prego que se destaca merece martelada. Vamos ao resultado de hoje. Foram 55.300.000 votos e com 85% dos votos, o prego que se destacou hoje, rala, cowboy. Parabéns. Sucesso, viu? Obrigado. Tudo de bom, viu? Tudo bom, Brasil. Olha aí, hein, Brasil. 85% dos votos foi a rejeição do cowboy na época do BBB 7. Agora ele foi eliminado, né? Hoje, aliás, a primeira eliminação no período da tarde, que ele fez tantas histórias e agora também mais uma vez, né? Dessa vez ele foi eliminado com 68% dos votos, 67,96. Menos um pouco do que na edição dele anterior, mas ainda assim foi bastante, né? E ele foi exaltado ali pelo Pedro Bial. Vocês viram falando ali sobre as estratégias que ele criou no jogo, o grande jogador que ele foi. Lembrou também das coisas ruins que ele fez logo lá no começo do jogo, do tal pacto que ele fez lá com o jogador Cobra na época. E deixou claro que ele realmente foi um bom jogador. E é aqui o momento que o cowboy sai fora do BBB. Pela primeira vez, cara. Não te depresse não, tá? Viu? Sim. Viu? Pra cima. Tá te assistindo? Tô gostando. Viu, Samanta? Vamos até o final. TJ, irmão. TJ. Não importa se é martelado. Quem é amigo não vai largar. Saindo daqui a gente se vê sempre. Minha família tá lá. Ali era o Ayrton, né, abraçado com o cowboy, deu a mão a ele, levou até ele na saída do programa, se abraçaram e o cowboy foi-se embora, né? Meu braço direito muito tempo. Eu tomo conta da brinha pra ser o máximo que eu puder, tá? Deus, Seja feliz, meu grande. Essa não tem como. Fala, cowboy. Alô, moçada! Segura, peão. Boa sorte. Olha lá, até o rala cowboy que o Tadeu usou foi do Bial. O Bial tinha usado esse rala cowboy lá no discurso dele e agora o Tadeu usou novamente, né? E aqui quando o Tadeu falou sobre o cowboy, contou a história dos brinquedos e falou no discurso dele a respeito disso, o cowboy já obviamente lembrou, porque o Tadeu tá fazendo muitos discursos repetidos, né? Aproveitando o que já foi falado nos Big Brothers anteriores na eliminação dos participantes. Então o Tadeu tá lembrando exatamente, ó, a cara da Milena e da Ana Paula. Então o Tadeu tá lembrando muitos discursos e falando exatamente palavras e pedaços inteiros do discurso e frases, exatamente como foi nas edições anteriores, né? E agora olha o discurso do Tadeu, um pedacinho ali que ele falou, elogiando também a trajetória do cowboy, embora eu ache que faltou muito para ser dito sobre o cowboy. Ele usou o discurso ali bem para fazer uma parábola, contar uma história, diferente do discurso do Jonas, que deu para perceber nitidamente que era pro Jonas e que era falando da trajetória do Jonas, né? Achei que faltou falar muita coisa do cowboy nesse discurso aí, mas olha aí os elogios que o Tadeu reservou ali pro cowboy. E o cowboy, então? Foi destaque em 2007, teve coragem de voltar quase 20 anos depois e voltou com a mesma pegada. Personagem central de tantas tramas, tretas e acontecimentos em geral.
E o Tadeu ainda falou sobre a personalidade do cowboy, que ele tem uma personalidade magnética que atrai as coisas, né? Que ele consegue atrair as histórias para si e fazer com que as pessoas ali fiquem vidradas no que ele está fazendo. E voltando aqui para o BBB 7, olha esse momento onde o cowboy fala muito sobre o relacionamento do alemão com a Iris e com a Fanny dentro da casa. E ele até fala, pô, se eu fosse o público eu estaria feliz assistindo, porque é uma coisa divertida. Indecisão, essa. Qualquer coisa, cara. Tá legal de assistir. É o que eu falei com a Bruna. Tu não ia estar gostando de ver? Claro. Se você fosse um telespectador, tu não ia estar gostando de ver? Mas ele ia estar morrendo lá na minha casa. Talvez assim, eu podia pegar e falar assim, não vou votar não, deixa o Brasil resolver. Eu não votaria. Aí é o que eu falei, se eu for com paredão, eu vou estumar, que você fala, igual o cachorro, né? Vai, pega, tio. Aos outros só votarem. Sabe? Porque, ó, se você acha que é certo, não deixa o Brasil decidir, não. Pega o telefone e vota. Todos os Big Brothers, as pessoas foram muito moralistas. Muito moralista. E esse aqui não. Pior que é verdade. Eles falando ali, até essa menina Ana ali é a que tava no paredão junto com o cowboy, que na época era um paredão duplo. Foi ela contra o cowboy e o cowboy foi eliminado pra ela, né? E aí ela fala que, em geral, os Big Brothers são muito moralistas e tal, sendo que, nesse caso, eles estão vendo o alemão com a Fanny e a Siri lá dentro, as duas e mais o menino, e ninguém está se importando, pelo contrário, estão achando legal de ver. E o cowboy, como sempre foi um jogador, ele reconheceu isso, que estaria feliz vendo que foi engraçado, que estava se divertindo e que o público estava tendo essa mesma sensação. Então, tanto naquela época quanto hoje, ele consegue ter uma percepção muito boa do jogo, assim como ele sabia que hoje ele seria eliminado, né, Brasil? Ele sabia disso. Por tudo que veio acontecendo, ele já tinha essa consciência, ele já sabia. Todo mundo do grupo dele que ia pro paredão saía, então ele tinha essa noção, ele sabia disso. Tanto é que ele já foi tranquilo, saiu de boa. O Jonas também foi outro. O Jonas saiu muito de boa. O Jonas nem demonstrou algum tipo de reação contra a atitude ali e a votação do Brasil, porque ele já sabia, né? Ele sabia que seria eliminado e que não ia dar para ele. O cowboy não teve a chance de voltar, não teve esse gostinho de retornar de um paredão, se engana, tá? Porque no BBB 7 ele saiu no segundo paredão. Ele foi a primeira vez pro paredão e conseguiu retornar. E daí, no segundo paredão que ele foi, ele saiu. O segundo paredão que ele enfrentou foi, inclusive, o alemão que colocou ele lá. O alemão que estava, né, sedento para ver o cowboy eliminado, porque o cowboy tinha feito um paredão do alemão contra a Siri, e a Siri foi eliminada. Então, era a dupla dinâmica, era o casal 20 da edição, e até a própria Globo não queria a eliminação dos dois, de nenhum dos dois, na realidade, né? Porque formava ali o trisal junto com a Fanny, muito interessante, mas o cowboy foi o responsável e botou alemão e Iris no paredão. Então, quando o alemão foi para a liderança, teve a chance, meteu-lhe o cowboy lá, meu amor. E foi de arrasta, porque o público já estava com muito ranço dele, já estava tendo muitas controvérsias na participação dele por coisas que ele fez lá, de pacto. Vocês depois procurem na internet aí, que eu não posso estar falando exatamente o que foi que ele fez, mas vocês olhem aí que vai aparecer para vocês. Foi uma molecagem, uma meninagem, uma coisa que deplorável. Mas, no entanto, ele voltou mesmo assim do primeiro paredão que ele enfrentou, né? Inclusive, o primeiro paredão que o Alberto enfrentou no BBB 7 foi contra o Felipe Cobra, que era um dos aliados ali, e causou, digamos assim, muitas coisas, muita torcida negativa, tanto para ele quanto para o Cowboy na edição ali do BBB 7, né? E aí o Cowboy eliminou o Felipe Cobra, o Cowboy ficou com 7% só para sair e o Cobra com 93% para sair. Aí depois o Cowboy no paredão que ele foi eliminado contra a Ana Lee, ele ficou com 85% para sair e a Ana Lee com 15% para sair. Ele veio embora, né? O Tadeu não deixou claro se teve muita votação, né? Pelo contrário, foi muito diferente da votação lá do Jonas. O Tadeu ficou o tempo todo falando que teve recorde, que foi votação histórica, que não sei o quê. Aliás, o paredão do Jonas foi o único paredão que teve votação histórica, tá? Nenhum outro mais teve, não aconteceu outra votação histórica, nem agora no paredão do Cowboy. Então foi realmente um fiasco. Com a saída do Jonas, as torcidas pensaram,
Quem vai ganhar, já é a Ana Paula. Quem vai perder, já vai perder, que é Jordana e companhia. Então não tem por que a gente votar e simplesmente ficou por isso mesmo. Então recordes não haverão mais nesse momento, tá? É o que tem para hoje aí, é sobre isso, né não? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.